Hoje vamos continuar o estudo do livro de Gênesis, vendo várias coisas dos capítulos 6, 7, 8 e 9. O ponto principal desse estudo é sobre o dilúvio, conta a história do que aconteceu na preparação da arca, no dilúvio em si, e nas coisas que aconteceram logo depois de sair da arca, quando Deus fez uma aliança com Noé e seus descendentes, deu algumas permissões e algumas proibições que continuam valendo até hoje, em alguns casos. E é isso que nós vamos ver em nosso estudo de hoje. Então, fiquem à vontade, bem-vindos ao estudo. Várias pessoas vão responder as perguntas hoje e vou mencionar já que nós temos espaço para a semana que vem para ter mais pessoas também respondendo as perguntas. Nós vamos começar observando um pouco sobre o conteúdo do que nós temos nesses 4 capítulos do estudo do dia. Sabemos que no capítulo 3, Adão e Eva caíram no pecado, e a história ficou bem triste com isso, mas quando continuamos, percebemos que o problema não parou por aí. Não foi só o pecado de Adão e Eva que causou problemas para a humanidade, mas outros pecados que vêm depois. Quando começamos no Jardim do Éden, sabemos das consequências que vieram sobre Adão e Eva e algumas consequências que se estendem até todos nós, hoje em dia. Capítulo 4, Caim pecou contra Deus e contra seu próprio irmão, matou Abel. Capítulo 5 mostra que os homens continuavam morrendo. E, inclusive, nós temos algumas referências nos capítulos 4 e 5 para entender que o pecado também continuou sendo um problema. Quando chegamos no capítulo 6, Deus revela seu remorso por ter feito os seres humanos, por ter criado os seres humanos, e disse que ia acabar com o mundo. Ia destruir esses seres por meio de um dilúvio. Porém, uma mensagem de esperança: a destruição não seria total. Ele ia escolher um homem que ainda temia ao Senhor, um homem íntegro no meio de tantas pessoas que não respeitavam o Senhor. E pela graça de Deus e pela fé de Noé, uma família e os animais foram poupados no dilúvio. E é isso que nós vamos estudar hoje, vendo esses capítulos 6, 7, 8 e 9. Para quem acabou de entrar, sejam bem-vindos. Vamos agora para ver um pouco mais sobre o conteúdo do que temos nesses capítulos. No capítulo 6, Deus anunciando o dilúvio. E nisso, nós vamos já para as perguntas, observando o que ele tem a falar sobre vários assuntos aqui. As primeiras perguntas, uma série de perguntas verdadeira ou falsa aqui. E eu vou pedir para a Cláudia abrir o microfone para responder agora essas perguntas. Primeira das perguntas aqui, Cláudia: Deus ficou triste por causa da maldade exagerada dos seres humanos. Verdadeira ou falsa? Verdadeiro. Fala Verdadeira. logo no início do capítulo, né? Isso. Isso, bem no início do capítulo, que comenta sobre o Versículo fato. 5. Isso. Perfeito. E por causa da maldade dos homens, que continuou multiplicando, que foi o foco da vida dessas pessoas, que Deus ficou triste, isso pesou no coração. A ideia de entristecer Deus com o pecado é algo que encontramos ao longo das Escrituras. Tem um trecho em Ezequiel que usa a linguagem de quebrar o coração, ou esmagar o coração de Deus com o nosso pecado. No Novo Testamento, fala de entristecer o Espírito Santo quando nós pecamos. E nisso nós devemos observar que o pecado não é apenas quebrar uma regra, não é descuido de passar um pouco o limite de velocidade na rodovia, mas de uma ofensa contra o Criador. E uma ofensa que causa profunda tristeza para Deus. E foi justamente o que aconteceu na época de Noé. Agora, Cláudia, pergunta número 2. No meio de muitas pessoas más, Noé se destacou por sua integridade. Verdadeira.
Também, O Senhor mostrou benevolência por Noé, no versículo 8, e depois no versículo 9 diz que ele era um homem justo, íntegro entre o povo de sua época. exatamente. Outra versão diz que ele encontrou favor, você mostrou benevolência, outros dizem achou graça, mas justamente por ter demonstrado sua integridade. Homem perfeito? Não. E isso nós vamos ver em outra pergunta depois, mas com certeza, um homem que procurou realmente honrar o Senhor pela sua vida. E a pergunta número 3, Cláudia. Noé tinha 3 filhos, chamados Sadraque, Mesaque e Abednego. Não, esses 3 aí eram amigos de Daniel. O nome dos filhos de Noé aparece no versículo 10, que são Sem, Cã e Jafé. Ok. E realmente, esses outros 3, bem conhecidos em outro lugar, outros livros da Bíblia, bem depois da época de Noé. Sadraque, Mesaque e Abednego. Muito bom, não caiu nessa. Vamos ver mais uma aqui, número 4. Deus mandou que Noé construísse uma arca com mais de 100 metros de comprimento. Verdadeiro. Deus pediu para que Noé fizesse uma arca de 135 metros de comprimento, como está no versículo 15. Ok. E esse ponto aí depende um pouco da versão que esteja usando, porque alguns arredondam, calculam essa medida. A medida, conforme a versão que você está usando, deu 135. A nova Almeida atualizada de 130 metros. E algumas versões deixam em côvados, que é a medida original usada. Um côvado, normalmente, nós calculamos um pouco maior do que 44 centímetros, que daria exatamente nessa faixa de 130, 135 metros de comprimento. O ponto é que estamos falando não de um barquinho, mas de um navio. E esse navio maior, se não me engano, do que qualquer outro navio feito na história humana até a segunda metade do século XIX. E outra coisa interessante sobre esse navio é que as proporções dadas são proporções perfeitas para ficar flutuando em águas tempestuosas. Não para velocidade de navegar, mas não foi a intenção. Não era de atravessar o oceano, era simplesmente de ficar estável para flutuar durante o dilúvio, e essas dimensões seriam próprias para isso. Realmente, é algo que é uma coisa impressionante em termos de tecnologia, de pensar que milhares de anos atrás, fazendo um navio assim de madeira, que Noé e seus filhos, talvez outras pessoas ajudaram, conseguiram construir esse navio tão grande. E a última pergunta para você, Cláudia, número. Opa, eu passei aqui, pulei uma. Deixa eu olhar aqui. Não, já estamos passando para capítulo 7 e 8 para chegar à próxima pergunta. Apenas 12 pessoas entraram na Travou arca que Noé preparou. Estou te ouvindo, só que do. Ah, tá. Ok, Denis, é porque travou a sua pergunta, mas eu vou responder. Essa afirmação é falsa, porque foram apenas 8 pessoas que entraram. Deus falou para entrar Noé e a esposa e os 3 filhos com as suas respectivas esposas. Ok, exatamente. Então, não foram 12 pessoas, mas 8 pessoas, 4 homens, 4 mulheres, dando esse total de 8 pessoas. E esse fato confirmado para nós quando chegamos no Novo Testamento, porque Pedro diz, Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. E nós vamos voltar a esse trecho de 1 Pedro em outra pergunta ainda na aula de hoje. Ok, Cláudia, muito obrigado pela ajuda com essas perguntas. Agora vamos passar para Sheila com pergunta número 6. E Sheila, pergunta número 6 tem várias partes para responder aqui. Não é uma coisa muito simples como só verdadeira e falsa. Então, vou pedir para você abrir aí o microfone e já ajudar com essas respostas. Vamos primeiro preencher essa tabela aqui.
da pergunta número 6. Então, a data, obviamente, seria a data em termos de ano, mês e dia da vida de Noé, não uma data em número de anos em relação a hoje. Então, você está bem, Sheila? Sim, Ótimo. boa noite. Então, vamos lá. Noé e sua família entraram na arca. Quando? No ano 600, no mês 2, no dia 17. Ok, Isso está em Gênesis 7, de 11 a 13. muito bom. Eu coloquei aqui dia 10 ou 17, porque a leitura deixa um pouquinho de dúvida se entraram uma semana antes e esperaram, ou entraram mesmo no dia 17. Então, a resposta certa que você deu. E as chuvas começaram quando? As chuvas começaram no mesmo dia que entraram na arca. Ok, E está aqui no Gênesis 7, 12. perfeito. E as chuvas terminaram quando? As chuvas terminaram no mês 3, dia 27. Ok, Gênesis 7, 17. muito bom. E a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Quando? Ano 600, mês 7, dia 17. Ok, ano 667, dia 17. E apareceram os picos das Sim. montanhas quando? Ano 600, mês 10, dia 1. Ok. E Noé removeu a cobertura da arca. Em que data? Ano 601, mês 1, dia 1. Muito bom. E só mais uma para completar a tabela. Noé e sua família saíram da arca quando? Ano 601, mês 2, dia 27. Perfeito. Sheila, muito obrigado pela ajuda aqui. O que nós observamos aqui é que não era só 40 dias. 40 dias e 40 noites de chuva, como você identificou, do mês 2, dia 17, até mês 3, dia 27. Mas o período total que estamos falando aqui deu 1 ano e 10 dias, desde o começo das chuvas, quando entraram na arca, até saírem da arca. E nisso, calculando isso baseado em um ano de 360 dias, daria um período de talvez 370 dias que eles estavam na arca com esses animais. Bastante tempo, não apenas 40 dias. 40 dias de chuva, mas muito mais tempo para baixar a água e para eles conseguirem sair. Ok, Sheila, fica aí porque não terminamos ainda. Para você também, pergunta número 7. Ao todo, Noé e sua família estavam na arca por quanto tempo? 1 ano e 10 dias. Eu acabei de falar, né? Desculpe. Adiantei um pouco a resposta. Mas foi justamente isso. 1 ano e 10 dias, que daria 370 dias. E quando saíram da arca, o que Noé fez para adorar a Deus? Está em Gênesis 8, 20. Edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todo animal limpo, de toda ave limpa, ofereceu holocausto sobre o altar. Muito bom. Isso levanta uma coisa interessante, que alguns dos animais que Noé levou na arca, ele levou basicamente só para sacrificar depois. Porque nesse caso, sabemos que ele levou mais os animais limpos do que os outros. E é a primeira vez na Bíblia que nós achamos essa distinção, quando se trata da história de Noé, que fala sobre animais limpos e imundos. Isso, na lei de Moisés, especialmente no livro de Levítico, ele fala bastante sobre isso. Capítulo 11, por exemplo, de Levítico, ele dá várias distinções entre animais, quais animais eram limpos, que podiam comer, e outros que não podiam. E também os animais limpos ele aceitava como sacrifícios em alguns desses animais. É importante observar que há uma distinção do Antigo Testamento que não continua no Novo Testamento. Marcos, capítulo 7, Jesus já ensinou sobre isso e sabemos que o testamento dele entrou em vigor após a morte, mas Jesus comentou em Marcos 7:19,
porque não lhe entra no coração, mas no ventre e sai para lugar escuso, falando sobre alimentos. E assim considerou ele puros todos os alimentos. Então, essa distinção do Antigo Testamento foi algo que Deus fez para ensinar a lição para o povo e uma lição para nós, de distinguir entre o que é puro e impuro. Mas, em nosso caso, a preocupação não é com o tipo de carne, e sim com o procedimento. Tem coisas puras, coisas boas que nós devemos praticar e que Deus aceita como serviço a Ele. Mas tem outras coisas impuras, coisas indecentes, que jamais devemos praticar e que Deus não aceita como serviço a Ele. Então, foi esse ponto que ele frisou por meio dessas leis ao longo do Antigo Testamento. Mas é a primeira vez na Bíblia que encontramos alguma coisa sobre essa distinção entre os animais. Sheila, muito obrigado pela ajuda com as perguntas. Foi um prazer ter você participando aqui nesse momento. E já vamos passar para outras perguntas aqui. As próximas aqui, eu vou passar essas perguntas para a Rosana. Rosana, começando agora com a pergunta número 9 para você. E a pergunta 9 tem algumas partes aqui para responder. Primeiro, depois do dilúvio, quais foram as instruções que Deus deu à família de Noé sobre esses vários pontos aqui? Primeiro, sobre a multiplicação dos seres humanos. Sobre a multiplicação dos seres humanos, a 9, a A e a B, elas têm uma certa semelhança, né? Deus abençoou Noé e seus filhos e disse-lhes, sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra, a partir do versículo 1. Perfeito. E assim, tá. Ok. Isso. Assim, uma instrução que ele tinha dado para Adão e Eva, e agora, recomeçando, ele dá a mesma instrução para Noé e para seus filhos. Ele não diz aqui que todas as pessoas ao longo da história teriam a mesma obrigação, necessariamente, embora é a coisa natural que a maioria das pessoas acabam casando, tendo filhos, mas aqui especificamente para repopular a terra, ele deu essa instrução para a família de Noé. No Novo Testamento tem caso em que Paulo até recomenda que alguém não case por causa de uma circunstância específica. Então não é uma obrigação casar e ter filhos assim, mas a coisa natural que continua acontecendo com a maioria das pessoas. Agora, a segunda parte aqui, sobre a dispersão das pessoas. O que Deus ordenou? A segunda parte, sobre a dispersão das pessoas, ele falou que é para se espalhar e proliferar em toda a terra, no versículo 7. Ok. Então, essa ideia não era só de multiplicar, mas de povoar a terra, de encher a terra. E assim continuam com essa responsabilidade. Vamos ver semana que vem um problema que surge nisso, onde alguns desses descendentes não cumpriram essa parte de se espalharem, mas foi a ordem que Deus deu para os descendentes aqui de Noé. E o que ele falou sobre a questão de comer carne? Ele disse que tudo o que vive e se move serviria de alimento para eles, e assim como deu os vegetais, agora ele estaria dando também a carne. Ok. E aqui uma coisa interessante, em contraste com o que ele falou no capítulo 1. No capítulo 1, versículo 29, logo depois de criar Adão e Eva, disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, que se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Então, inicialmente, ele não deu permissão para comer carne. Eu acredito que tem uma explicação que faz todo sentido nisso, pensando sobre o fato que a morte é a consequência do pecado. E parece que até a morte de animais entra só depois do pecado de Adão e Eva. E nesse caso, eles não teriam liberdade de matar animais para comer no início da história. Mas agora Deus deixou claro para Noé e seus descendentes que é permitido
comer carne. Então, hoje, quando nós matamos um animal para comer, estamos dentro das permissões que Deus deu a partir de Gênesis capítulo 9. Agora, um pouco mais aqui para você, Rosana. O que ele falou sobre comer sangue? Ele proíbe, mas não comam carne com sangue, que é a vida. Versículo 4. Ok. Então, no mesmo trecho em que ele disse que pode comer carne, ele disse o sangue não. O sangue foi proibido. E nesse caso é interessante que ele proibiu, nessa época, antes da lei de Moisés. Proibiu durante a lei de Moisés. E no Novo Testamento repete a mesma proibição que se aplica geralmente. Isso encontramos em Atos capítulo 15. Então, o fato é que Deus nunca deu permissão para os seres humanos comerem carne. Agora, ele não está falando aqui de transfusões de sangue para salvar a vida. Ele está falando de comer carne de uma maneira que, assim, desrespeita a vida. E assim, Deus proibiu isso naquela época, em todas as épocas que vêm depois. E o que ele disse sobre matar animais? Ele disse que todos os animais da terra temerão de medo, né, diante do povo, tanto os animais selvagens como as aves do céu, as criaturas, os peixes do mar, porque todas essas criaturas serão entregues na mão do homem. A partir do versículo 2. Perfeito. E assim ele deu para o homem domínio sobre os animais. Às vezes, quando estudo, por exemplo, a biologia e falo sobre os reinos, o ser humano é colocado no reino animal, porque obviamente nós temos características de animais nesse sentido. Biologicamente, somos parecidos com os animais. Mas, biblicamente, Deus faz uma distinção. Ele dá permissão aqui para matar os animais, mas quando se trata de outras pessoas, o que ele disse? Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus, pela imagem de Deus, o homem foi criado, ou seja, ele proíbe derramar sangue humano. Ok. E agora uma diferença importante. Os cachorros não foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas nós fomos feitos dessa maneira. E assim ele diz que devemos valorizar a vida humana. É um fato que precisamos lembrar muito bem hoje em dia. E vivemos num mundo hoje que desvaloriza a vida humana, principalmente quando se trata de pessoas indefesas. Tem culturas em que a ideia de matar pessoas doentes ou velhas já faz parte de um pensamento cultural contra Deus. Mas em quase o mundo inteiro hoje, a prática de matar a criança antes de nascer, em alguns países logo depois de nascer até, se tornou uma coisa comum. Até pessoas insistindo no direito de tirar a vida de uma pessoa antes dessa criança nascer. Deus valoriza a vida humana. E até fala aqui sobre a questão de sangue. Se não me engano, o sangue, distinto do sangue da mãe, começa a circular no corpo de uma criança, embrião, dentro de 2 semanas depois de concepção. Então, não é uma coisa onde temos um argumento para tirar aquela vida. Antes da mulher saber que está grávida, o sangue já está circulando. E Deus falou que nós não devemos derramar sangue, devemos respeitar a vida. E, infelizmente, atualmente, calculam entre 40 e 55 milhões de abortos anuais no mundo, desrespeitando a vida humana que Deus santificou. E mais uma coisa aqui, Rosana, o que ele disse sobre a pena de morte? Só um minuto. A pena de morte. Sim, que cada... Pera lá. Aquele que derramasse o sangue do seu irmão, seu sangue também seria derramado. Ok. Às vezes as pessoas olham para isso e acham que é uma contradição.
E devemos lembrar que Deus acabou de dizer que não deve matar. Nós não temos o direito de simplesmente tomar a vida de outro ser humano. Mas Deus pode dar uma consequência quando alguém viola esse princípio, que ele deu a consequência justamente autorizando a pena de morte. Isso também encontramos na época da lei de Moisés, que vem depois de Noé. E no Novo Testamento fala, Romanos capítulo 13, que o governo traz a espada para castigar malfeitores. Ele não dá direito para a gente sair matando pessoas, mas ele dá autoridade para o governo até usar esse meio para manter ordem e castigar malfeitores. Aqui especificamente, dando a pena de morte em caso de homicídio. Ok, Rosana, um pouco mais para você. O que significa o arco-íris? O arco-íris significou a aliança de Deus com o povo, de que nunca mais destruiria toda a sua criação, a humanidade, através de águas de dilúvio. Ok, bem interessante nisso, que ele coloca como sinal da aliança que ele fez com os seres humanos, que nunca mais usaria dilúvio como meio de destruir a vida. E assim diz, é um sinal da aliança estabelecida entre Deus e todos os seres vivos sobre a terra. Interessante para nós. Cada vez que aparece o arco-íris no céu, para a gente lembrar que Deus está nos relembrando da sua fidelidade. Pode chover bastante, pode causar enchentes locais, mas um dilúvio para acabar com o mundo, isso não vai acontecer. Então, nisso é uma coisa que vem do Senhor, que Deus deu isso. Sabemos que outras culturas podem tratar disso de alguma forma, talvez lembrando da mesma coisa, talvez até pervertendo o propósito. Mas o arco-íris, Deus deu como sinal da aliança dele para todos os seres humanos. Agora, hoje em dia, infelizmente, ao invés de usar o arco-íris para representar a promessa de Deus para com os seres vivos, tem pessoas que usam o arco-íris para representar e até se orgulhar de pecado diante de Deus, de desrespeitar a ordem estabelecida pelo Criador. É triste, mas nós não vamos deixar pessoas tirar o arco-íris que Deus criou e mudar o seu significado. Continuamos lembrando da aliança que Deus fez com os seres vivos. Ok. Rosana, mais uma pergunta. Que acontecimento triste mostra que Noé não era perfeito? Noé plantou uma vinha, né, e do suco da vinha ele se embriagou, e estando embriagado, ele ficou nu dentro da sua tenda, o que causou consequências muito ruins, porque o seu filho Cã viu, chamou seus irmãos e mais tarde Cã foi amaldiçoado pelo seu pai. Sim, e realmente acaba sendo uma coisa triste, que o pecado de Noé acabou envolvendo o filho, a ideia de olhar para o pai nisso. A palavra talvez sugere a ideia de olhar, fixar os olhos, de olhar talvez com algum desdém pelo pai, ao invés de agir como os outros irmãos fizeram, de simplesmente cobrir a nudez de Noé, de cobrir essa vergonha. Mas é uma coisa interessante nessas escrituras, são pouquíssimas as pessoas na Bíblia, mesmo dos melhores personagens que encontramos, pouquíssimos casos em que não destaca alguma coisa errada que a pessoa fez. O apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, Noé, nesse caso aqui, Abraão, Moisés. Pessoas importantes, heróis espirituais, mas não eram pessoas perfeitas. É uma maneira de dar uma certa esperança para nós, porque nós também não somos perfeitos. Erramos, mas ainda confiamos na graça de Deus, que oferece para nós perdão, que oferece para nós esperança
até a vida eterna. Rosana, muito obrigado pela participação. Vamos passar agora para o Peterson com mais algumas perguntas aqui. Peterson, sobrou para você hoje os desafios que vêm aqui no final da aula, mas talvez algumas das perguntas que exigiam um pouco de pesquisa, de analisar informações para chegar às suas conclusões. Então, vamos lá, Peterson. Primeira pergunta aqui. E nós estamos usando os números encontrados aqui nesses capítulos 5 em diante. Baseado na cidade dos homens citados no capítulo 5, e acrescentando as informações no relato sobre o dilúvio, qual antepassado de Noé morreu no ano do dilúvio? Olá novamente, Denis. Olá a todos. Quando você coloca numa linha cronológica a idade, né, desses personagens, começando ali no capítulo 5, pegando Adão, passando por todos os descendentes, chegando até Noé, né, a gente observa que um desses descendentes, chamado Matusalém, né, que a propósito foi o homem que mais viveu aí registrado na Bíblia, 969 anos, aparentemente ele não morreu de velhice. É possível que ele tenha morrido no próprio dilúvio, né? Talvez não creu na mensagem de Noé, pois não estava dentro da arca, né? Então, é uma possibilidade. E pode ser que ele morreu no dilúvio, ou pode ser que ele morreu alguns meses antes, no mesmo ano. Mas, como você falou, acaba sendo no mesmo ano. E vamos mostrar isso, Peterson. Eu preparei aqui para mostrar isso graficamente. Como que nós chegamos a essa conclusão? Que quando se trata de Metusalém, fala de 187 anos até o nascimento do filho dele, Lameque. E depois continua falando, Lameque viveu 182 anos antes do nascimento do filho dele, Noé. Então, trabalhando com essas informações, sabemos que Noé viveu 600 anos até o dilúvio, e viveu mais 350 depois do começo do dilúvio. Então, com essas informações é que nós chegamos a essa conclusão que você acabou de falar, que 782 anos menos 182, ou seja, o tempo entre o nascimento do pai de Noé e o próprio Noé, deixa 600 anos, que seria o mesmo tempo até o ano do dilúvio. Que levanta a possibilidade, como você falou, que Metusalém talvez poderia ter vivido mais tempo. É possível que fosse um homem desobediente ao Senhor, castigado no dilúvio. Outra possibilidade, como falei, é que talvez tenha morrido de causas naturais algum tempo antes do dilúvio. Com esse mesmo desenho aqui, dá para perceber que Lameque, o filho de Metusalém, morreu 5 anos antes do dilúvio. Então, ele estava vivo durante boa parte desse tempo de preparo, mas não chegou a ver o dilúvio. Ok, agora passando para a próxima pergunta, Peterson. Baseado nas informações genealógicas do capítulo 5, qual homem, eu acho que eu adiantei aqui um pouco, desculpe. Eu já mostrei a resposta aqui, Peterson. Desculpe, era para separar isso. Eu acho que eu troquei a sequência de um slide aqui e deu errado aqui. Então, a pergunta, qual Acho que homem que nasceu antes da morte de Adão ainda estava vivo quando Noé preparou a arca? Pois Pode explicar como chegou a essa resposta? então, quando a gente coloca essa linha cronológica, né, a gente percebe que chega, como a gente falou, em Matusalém e também Lameque, né? Estava ali antes, na preparação. Agora, basicamente. Ok. Novamente, vamos mostrar isso graficamente. A semana passada olhamos para essa sequência de pessoas
Mas agora eu estou colocando aqui o tempo que cada um viveu, justamente para fazer esse relacionamento de datas aqui. E quando falamos isso, Metusalém, conforme as informações que nós temos em Gênesis 5, Metusalém teria nascido quando Adão tinha 687 anos de idade. E, como você falou, Lameque também teria nascido antes da morte de Adão, Adão com 874 anos de idade. Então, os dois possivelmente teriam conhecido Adão e todos os outros até chegar a Noé e os filhos dele. E o dilúvio começou no ano da morte de Metusalém, como você comentou. E a preparação da arca parece que levou 120 anos, conforme capítulo 6, que Deus ainda daria esse tempo para os seres humanos. Então, sugere a possibilidade que Metusalém teria conhecido todos os homens nessa lista em Gênesis capítulo 5, de Adão até Noé. A coisa interessante, você mencionou a possibilidade, Peterson, que Metusalém teria morrido como pecador no dilúvio. É uma possibilidade. Uma outra possibilidade é que Deus poupou Metusalém, permitiu que ele morresse um pouco antes, mas agora pense numa possibilidade. Durante todo o tempo, 120 anos, que Noé, seus filhos, provavelmente vários servos ajudando, construindo aquela arca. E a possibilidade de que o avô dele estivesse por perto, conversando com as pessoas, dizendo: olha, quando eu era jovem, eu conversei várias vezes com Adão. E Adão falou para mim sobre o paraíso do Éden. Mas Adão também falou muito triste sobre o que ele e Eva fizeram. Falou sobre como as coisas desandaram depois disso com o pecado de Caim, o primeiro filho deles. Falou sobre outros que vieram depois e como Adão presenciou essa corrupção cada vez pior do mundo. E aí a possibilidade de Metusalém nessas conversas dizendo que Deus está chegando ao fim da sua paciência. Esgotou a paciência dele e ele falou para o meu neto que ele vai mandar um dilúvio. Se Metusalém fez essas pregações, sabemos que Noé era um pregador de justiça, mas é possível que Metusalém, talvez Lameque, participaram também. E se for o caso, só reforça a rebeldia do homem, sabendo que Noé levou apenas a sua própria família para dentro da arca. Exatamente. E como hoje nós ouvimos tantas coisas, temos a Bíblia toda para nos alertar sobre o problema do pecado, a necessidade da salvação, a importância de servir ao Senhor. E quantas vezes nós simplesmente viramos as costas para Deus e não damos importância para isso. Devemos aprender dessas lições, aprender dos erros dos outros que vieram antes para fazer melhor do que aquelas pessoas. Peterson, mais algum comentário sobre essa pergunta? Não. Próxima. Ok, próxima pergunta. Também para você. Tá Agora, bem. Noé foi salvo da água ou através da água? E eu pedi para justificar a resposta considerando o que diz 1 Pedro capítulo 3, versículo 20. Então, com base no que o apóstolo Pedro fala, a gente entende que é através da água, né? Num primeiro momento pode parecer que ele foi salvo, né, da água, mas quando Pedro aborda esse assunto, ele fala que houve uma separação, a água proporcionou uma separação entre aquele mundo iníquo de antigamente e uma nova vida, né, onde já não reinava naquele momento, né, o pecado como antigamente. Então, de certa forma, ele foi salvo daquela iniquidade através da água.
Perfeitamente. E eu acho interessante, diferente de uma palavra que Pedro usa, muda nosso entendimento do que aconteceu no dilúvio. Exatamente como você falou, a nossa tendência é de pensar que veio o dilúvio e Noé estava na arca, então ele foi salvo da água que estava levantando. Mas como você explicou, o efeito dessa água foi de lavar o mundo, de levar embora a imundícia e preservar Noé e sua família agora ilesos em relação ao pecado. E qual que é a comparação que Pedro faz com isso em 1 Pedro 3, versículo 20, Peterson? Sim, ele faz a comparação com o batismo, né? Que através das águas do batismo a gente passa de um mundo de pecado e saímos para uma novidade de vida, né? Uma vida onde já não há mais o pecado. Exatamente. E eu quero aproveitar esse fato, essa citação de Pedro. Quando ele fala que o batismo nos salva, ele não está dizendo que existe algum poder milagroso na água. Nem está dizendo que apenas batismo, por si só, salvaria alguém. É claro nas Escrituras que o pecador é salvo pela graça de Deus. Mas essa graça se torna eficaz na vida do pecador quando demonstra a fé na obediência. Tiago, capítulo 2, fala claramente que a fé salvadora é a fé ativa, a fé que age, que obedece. E no caso, uma das coisas que o Senhor deu como condição para a salvação é o batismo. Para muitas pessoas, especialmente desde a Reforma Protestante, têm defendido a doutrina que a salvação vem antes do batismo. Mas isso não é o que as Escrituras ensinam. Atos capítulo 22, versículo 16, Ananias falou para Saulo, em Damasco, depois de ensinar melhor para ele sobre Jesus, ele perguntou para ele, o que está esperando? Levanta e se batize, lava os teus pecados. Interessante esse caso, porque sabemos que Saulo viu Jesus no caminho para Damasco, chamou Jesus de Senhor no caminho para Damasco. E tem pessoas hoje que dizem que apenas crendo e confessando e orando que já recebemos a salvação. Mas 3 dias depois desse encontro, no caminho para Damasco, Saulo, mais conhecido como Paulo, Saulo estava em Damasco quando Ananias chegou, falou para ele o evangelho e falou que ele precisou do batismo para lavar os pecados. Se ele fosse salvo no caminho, ele não teria que lavar os pecados 3 dias depois. Uma vez eu li um artigo onde alguém defendendo essa ideia da salvação antes do batismo falou que Paulo ou Saulo foi salvo entre o céu e o chão, que caiu do cavalo e antes de bater no chão já foi salvo pela graça do Senhor. Interessante que quando você volta para ler o relato em Atos 9, o Paulo contando o que aconteceu em Atos 22, que nem fala de cavalo, muito menos afirmar a salvação de Saulo no caminho para Damasco. Ele recebeu o perdão dos seus pecados em Damasco quando ele foi batizado. E qualquer pessoa que ensina para você que você foi salvo antes de ser batizado, enganou você. E qualquer pessoa hoje que ensina a salvação sem o batismo está negando as palavras do Senhor. Jesus mesmo falou: quem crer e for batizado será salvo. Nós não temos direito de mudar o que o próprio Senhor disse. Peterson, obrigado pela ajuda com as perguntas aí. E Por nada, as ordens. agradeço também às outras pessoas, a Sheila, Cláudia e Rosana, pela ajuda que tem dado nisso.
respondendo as perguntas hoje. Eu vou incentivar novamente que para a semana que vem, quando estudamos capítulos 10, 11 e 12, que, como vocês perceberam, dá para ter mais pessoas participando e respondendo as perguntas. Já melhorou hoje, em comparação com a semana passada. Eu espero que até semana que vem vamos ter mais pessoas dispostas a responder as perguntas. Não é uma coisa tão complicada, não precisam ficar com medo na questão de responder. Então, para a próxima aula, Gênesis capítulo 10, 11 e 12, e páginas 9 e 10 na apostila. E se você estiver disposto a responder perguntas, manda mensagem até umas 18h30 na própria quinta-feira, dizendo que está disposto a responder perguntas, e assim eu vou distribuir as perguntas uns 20, 30 minutos antes da aula.